O conflito armado entre Israel e Irã continua depois que o Estado judeu atacou o rival na última quinta, dia 12 de junho. E não só continuou, como escalou. Até a atualização mais recente, no início da manhã desta segunda, o Irã contabiliza 224 mortos, enquanto Israel registra 22. Em ambos os casos, civis estão entre os mortos. No quarto dia de combates, Israel consegue avanços, mas não atingiu ainda o principal objetivo, que é eliminar o programa nuclear iraniano. A Agência Atômica da ONU informou que não há indícios de destruição das instalações em Natanz e os estoques de urânio altamente enriquecidos estariam protegidos em Fordow, onde o bombardeio seria ainda mais difícil do que os realizados até agora. Além disso, o Irã ainda avalia deixar o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que abre margem para que outros países aumentem ou até iniciem seus arsenais nucleares. Fred, vamos primeiro entender a questão do conflito em si, né? O que a gente já tem de prejuízo de cada lado, até de avanço também no caso de Israel, que tem esse objetivo nuclear, né? De destruição do poderio nuclear, e também a questão dos esforços, né? Que o Irã tem feito para proteger esses ativos. Ok. Nós já estamos no quarto dia de combates entre os dois países. A estratégia de Israel, desde o início, foi baseada em 3 pontos. O primeiro, a diminuição do número de lideranças, né, que são chamadas de operações de decapitação, ou seja, quando você tira o cabeça, o mandante das organizações. Então, pelo menos 10 líderes militares e cientistas ou pessoas-chave no programa nuclear iraniano já foram assassinados, foram mortos durante os bombardeios. A segunda parte dessa estratégia inclui a destruição dos meios de lançamento de mísseis. O Irã ele possui 3.000 mísseis com alcance de até 2.000 quilômetros. Né? Só que desde o início do combate, Israel tem atacado sistematicamente os locais de lançamento desses mísseis. Né? Eles divulgam, inclusive, imagens, as Forças de Defesa de Israel divulgaram nas redes sociais várias imagens da destruição desses mísseis, né? Desses veículos de lançamento. A estimativa do porta-voz militar é de que pelo menos 120 plataformas de lançamento de mísseis teriam sido destruídas até agora, o que equivale, segundo as Forças de Defesa de Israel, a 1/3 dos lançamentos de mísseis. E a terceira etapa dessa estratégia é a destruição das instalações nucleares e a destruição das instalações energéticas na região, né, do Irã, para que conseguisse de 2 formas. Primeiro, a destruição sistemática desses mísseis e instalações nucleares, ou a inviabilização da produção de urânio altamente enriquecido. Né? Então, o que se conseguiu até agora? Houve uma série de ataques de mísseis contra a principal unidade de enriquecimento de urânio, chamada Natanz, que fica praticamente na região central do Irã, onde há em torno de 13.000 centrífugas. Nós estamos vendo aí um vídeo ilustrativo das Forças de Defesa de Israel mostrando o ataque contra Natanz, né? Essas daí são algumas das instalações, entre elas a chamada usina piloto de enriquecimento de urânio, né, que é onde fica a principal forma de enriquecimento. Agora, nessas imagens, você vê a parte subterrânea, onde fica o grosso das centrífugas, que fazem o enriquecimento do urânio para que ele possa ser usado em armamentos nucleares. Né? Agora, o que acontece? O Rafael Grossi, que é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, ele afirmou que não há indícios de que a parte subterrânea onde ficam essas centrífugas tenha sido destruído, diferentemente do que Israel divulgou até agora. Benjamin Netanyahu hoje, por exemplo, ele já falou que Israel está muito próximo de cumprir os seus objetivos. Né? O que alguns analistas apontam que não está sendo bem assim que está acontecendo. Né? Primeiro,
o Irã está conseguindo aos poucos recuperar a sua capacidade de retaliação, tanto é que os primeiros lançamentos de mísseis foram basicamente sobre cidades, porque são alvos muito maiores em que você não tem muito controle do seu alvo, né? Você mira áreas maiores para que você cause algum dano. Já no domingo, estações elétricas próximas a Tel Aviv foram atingidas intencionalmente por mísseis balísticos iranianos, o que levou a um período de apagão em várias partes de Israel, comprometendo também a questão do abastecimento da população, produção, etc. Né? Então, essa é uma das coisas que o Irã já conseguiu, de certa forma. Uhum. É um passo curto perto do que havia conseguido. E uma outra coisa que é um pouco mais perigosa e que questiona muito essa afirmação do Netanyahu é que boa parte do estoque de urânio enriquecido foi por uma outra instalação nuclear iraniana, a de Fordow. Fordow, ela fica um pouco mais ao norte, perto de Teherã e Qom, né? E lá estariam armazenados 233 quilos de urânio altamente enriquecido, aqueles que já estariam acima de 60, e em 2023 foram identificadas algumas amostras, inclusive a 83%, já muito próximo do nível bélico. Essas daí são as imagens, essa é a região geral de Fordow, né? Aí a área principal, você está vendo assim a instalação, e dentro desse croquis de papel você vê ali o caminho para onde ficam as instalações subterrâneas. Elas ficam entre 60 e 90 metros abaixo do solo, numa região montanhosa. É uma região que é mais difícil de você ter sucesso num bombardeio para atingir esse ponto, né? E dependeria de armamentos como os que os Estados Unidos possuem, que é uma bomba chamada Bunker Buster, que é a GBU-57. Ela tem 13 toneladas de explosivos e o seu detonador ele é programado para primeiro penetrar nas blindagens ou em áreas montanhosas, rochas, etc. E só após penetrar é que ela provocaria a explosão, justamente para atingir esse tipo de instalação. Né? Os Estados Unidos, o Donald Trump, nesse final de semana, disse que não há intenção de se envolver, mas ele não descarta que isso possa ocorrer caso alvos ou cidadãos americanos sejam atingidos por esses ataques iranianos. Fred, eu queria trazer uma questão aqui que eu acho que é interessante da gente esclarecer e de trazer para o nosso público, né, até no sentido de um questionamento que é relevante, do Valcir, que comentou o seguinte: por mais que a história mostre conflitos anteriores, acho uma afronta o ataque de Israel. Por que não ataca a Coreia do Norte? Acho que tem uma questão territorial envolvida aí também, né? Já é um espaço ali de conflito, porque apesar de não ser um vizinho de fronteira, ele é um vizinho ali de continental de Israel, né? O Irã, e existe essa tensão dentro do Oriente Médio em si, né, Fred? Desculpa, como é que é o nome? Valcir. A questão ali é o seguinte: Israel se sente ameaçado diretamente pelo Irã, não pela Coreia do Norte. Né? Segundo, a dinâmica e os interesses do governo de Israel se dizem respeito ao Oriente Médio, que até o momento a Coreia do Norte não demonstrou interesse em se envolver. Normalmente a Coreia do Norte tem uma rivalidade primeiro com a Coreia do Sul e depois com os Estados Unidos, não necessariamente na mesma escala, mas tem rivalidade com ambos. O programa nuclear norte-coreano é voltado para isso. Uma terceira limitação: a capacidade de Israel de infligir danos a essa distância, né? Além de ele não ter interesse, ele não tem nesse momento condições. Só uma parte você precisaria fazer um raio aéreo. Se esse atual já passa de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de distância, né, esses raios aéreos, para atingir o Irã, você tem que multiplicar isso por pelo menos 10 para você chegar até a Coreia do Norte.
Então são outros interesses. A rivalidade que existe, geoestratégica, do Israel é com o Irã e Irã com Israel. No caso da Coreia do Norte, com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul, que é uma outra dinâmica.